Sejam todos bem-vindos à reflexão do terceiro domingo da Quaresma do ano de 2018. Esse domingo nos traz em mente uma primeira ideia do cuidado de Deus, da relação entre Deus e Israel, entre o cuidado de Deus que sempre é proposto a nós e, eventualmente, a nossa resistência e a nossa busca de sinais outros que não aquele que Ele nos oferece ao longo da história. É nesse sentido que a primeira leitura nos faz memória ao evento dos 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel. Os 10 mandamentos são notadamente divididos em duas perspectivas. Os 4 primeiros tocam a relação entre Deus e o homem, e os 6 últimos tocam entre a relação, fazem referência à relação entre a vida comunitária, entre a sociedade. Os 4 primeiros nos fazem lembrar e têm a sua chave de leitura principal na ideia de que Deus diz e afirma a Israel: eu sou o seu Deus, não terás outros deuses além de mim. Num contexto politeísta, era importante remarcar a presença de um Deus único que proporciona a Israel a liberdade dada pela saída da escravidão do Egito. O segundo bloco dos mandamentos, os 6 últimos, fazem referência à preservação da vida, ao respeito pelo outro, ao respeito pelos bens e ao respeito, sobretudo, por si mesmo. É a vida comunitária que possibilita a relação com Deus. Não há possibilidade de ter uma relação, de estabelecer com Deus, de Israel, uma relação que não seja a partir e exercitada entre os seus em vida comunitária. Infelizmente, não raras as vezes, o povo de Israel se afasta e procura outros sinais. Nós podemos também nos perguntar em relação a essa primeira leitura, por que exatamente Deus tem esse cuidado de dar esses sinais ao povo que eventualmente eles mesmos não seguem? E a resposta está logo no começo da perícope, como quando Deus afirma: eu sou o teu Deus, aquele que tirou da escravidão do Egito. A vivência desses mandamentos, dessas 10 palavras, segundo alguns autores, é a vivência e a possibilidade, a condição de possibilidade da manutenção da liberdade dada por Deus. O cuidado efetivo de Deus nesse momento é o cuidado da liberdade. Foi para a liberdade que Deus nos criou. Infelizmente, o povo de Israel, não raras as vezes, não reconhecem os sinais de Deus e o sinal dessa liberdade na história. Essa ausência de sinais, essa dificuldade de reconhecimento permeia toda a história de Israel e chega nas comunidades paulinas, como o apóstolo nos relata na segunda leitura. A comunidade de Corinto, para quem Paulo está escrevendo essa carta, é uma comunidade fora do contexto judaico, permeada por outras filosofias, por outros sinais e por outras racionalidades. Nesse sentido, há uma grande dificuldade em se reconhecer o grande sinal de Deus na pessoa de Jesus. A irracionalidade de Deus, segundo o olhar de judeus e pagãos, segundo o apóstolo, é revertido em loucuras para um e escândalos para outros. O fato é que a lógica de Deus é ilógica aos olhos de quem não tem os olhos da fé e trata unicamente pelos olhos da razão. A lógica de Deus não é mais a lógica filosófica, não é mais a lógica judaica, mas é uma lógica amorosa de quem envia um sinal concreto na história através da pessoa de Jesus, que nos acompanha e que nos ensina na história o exercício da liberdade dada por ele no começo da Constituição de Israel. Novamente, nós vemos na sequência das leituras essa mesma dificuldade de reconhecimento dos sinais. São João, a leitura de São João desse domingo, a cena está no Templo de Jerusalém
e é significativo pensar que Jesus está no templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. O texto vai nos dizer, ele está em vésperas de Páscoa, em vésperas da celebração da liberdade do povo judeu. E Jesus está aí, como todos os judeus, e respeitando a sua tradição religiosa, e reconhece e constata a dificuldade e a distorção do ritualismo que impregna o templo de Jerusalém nesse momento. É importante perceber que os seus interlocutores, e essa é uma controvérsia com Jesus, isso quer dizer controvérsia, Jesus falava de uma coisa, os seus interlocutores de outra. É importante perceber que os seus interlocutores, num dado momento, perguntam: que sinais você pode nos dar de que o que estamos fazendo não é o correto? Novamente, há uma ausência de reconhecimento, notadamente da presença de Deus dada pela pessoa de Jesus entre eles. Jesus então toma essa atitude aparentemente extrema de afastar ou de expulsar do templo os cobradores, os negociadores de ofertas, e um detalhe do Evangelho de São João é que Jesus expulsa também bois e ovelhas. Ele não só expulsa as pessoas, ou tem a intenção de expulsá-las, mas também o que era próprio da oferta, do sacrifício e da purificação. Se formos olhar o Antigo Testamento, Jesus está, e poderíamos fazer uma referência com Zacarias 14. Zacarias, na sua profecia, nos seus textos, ele já tem essa preocupação, e em 14, Zacarias 14, 21, ele vai dizer que haverá um tempo em que o Messias virá para purificar o templo do Senhor. O que os interlocutores de Jesus não conseguem perceber é que esse ritualismo pré-Páscoa e durante a Páscoa, essas exigências eram exigências excludentes, porque grande parte da população de Israel não poderiam cumpri-las, logo ficavam fora do sistema religioso e do sistema social. Mais ainda que para esse ritualismo, Deus mesmo não estava mais no templo. E aí, na segunda parte dessa perícope, Jesus se coloca como ele sendo o templo. Uns falavam, seus interlocutores falavam de um templo de pedra que levou 46 anos para ficar pronto, e Jesus falava de si. Deus não estava mais nas pedras, no ritualismo, mas Deus estava caminhando na história, nele e com ele, e nos dando outras referências que nem judeus e nem pagãos, num dado momento, conseguiram reconhecer. Possamos nós, nessa caminhada de Quaresma, aprofundarmos cada vez mais os sinais efetivos de Deus na história, que passa pela pessoa de Jesus, que caminha conosco na simplicidade, na vivência e na experiência de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.